Toda a segurança Banrisul em um aplicativo completo. Baixe hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Bem, antes que se inicie o evento aqui na Clarté Clínicas, que de repente saúda o Novembro Azul, o evento chamado Toque Sua Vida Adiante, organizado pela Clarté, com o comando do Dr. Marcos Dias Ferreira, urologista que vocês bastante conhecem. Antes que comece o evento, eu vou conversar aqui no gabinete, aqui no consultório do Dr. Marcos com ele, para saber antecipadamente o que vai acontecer. Tudo bem, doutor? Tudo bem, é uma satisfação mais uma vez, Clóvis, poder falar aqui com toda a tua audiência, uma audiência extremamente qualificada, um público que realmente responde muito bem também a todas as nossas iniciativas, viu, Clóvis? E, mais uma vez, poder trazer também um pouco mais de informação sobre essa temática tão pulsante que é a questão do câncer de próstata e as questões relacionadas à saúde do homem. Eu vejo o mês de novembro chegando ao final, dezembro batendo na porta, já chegando, já chegando, e vejo também umas luzes meio opacas em relação às atenções que poderiam ser dadas com maior ênfase ao Novembro Azul. Se falou muito no Outubro Rosa, mas o Novembro Azul está passando quase que discreto. E esse é um dos motivos pelos quais a Clarté faz esse evento. Concorda comigo, doutor? Com certeza, Clóvis. A gente tem a oportunidade durante esse mês de novembro de chamar uma atenção às questões de saúde masculina, no caso aqui da clínica, onde nós oferecemos também o atendimento da parte de fisioterapia urológica e também o suporte também da área de psicologia para os nossos pacientes. A gente consegue oferecer um atendimento integrado para todas as questões relacionadas ao próprio diagnóstico da doença, que muitas vezes é um diagnóstico traumático. A gente já sabe o quanto representa de preconceito na vida das pessoas, né, poder discutir a questão abertamente de doenças relacionadas à próstata, e o quanto é difícil mesmo para a própria família também, né, evoluir no sentido de fazer o seu entendimento, a sua participação também dentro de uma situação que traz fragilidade para o homem. E o aspecto de participação justamente de outros profissionais nos traz um alento nisso, Clóvis, que é justamente a gente saber e agregar conhecimento de outras áreas também para auxiliar esse homem nessa transição, né, durante esse período justamente de trânsito por uma doença séria, mas com uma probabilidade de cura altíssima no momento em que ele tem o diagnóstico precoce adequado. Nós tivemos alguns programas de televisão com o Dr. Marcos, aqui no Sintonia Fina. Vimos também outros veículos, outros canais, abrindo espaços, não só para o Dr. Marcos, mas para vários médicos especializados, enfim, focando o Novembro Azul. Eu continuo insistindo e achando que isso poderia ser ampliado. Vou colocar na roda, de repente, uma sugestão que pode ser até não muito bem entendida, mas pode ter sentido. O Grêmio está na porta da Libertadores, o Grêmio é azul. Por que o Grêmio, através do seu departamento de marketing, não poderia abraçar uma causa como esta, colocando, por exemplo, nas camisetas dos jogadores, um símbolozinho do Novembro Azul? Só isso. O que acha da ideia, doutor? É uma ideia brilhante, na verdade, Clóvis, porque a gente pode agregar justamente as festividades de massa, né? As festividades que envolvem justamente as ações esportivas, né? Os eventos esportivos. E por que não também o próprio time, né, do Internacional também ter uma marquinha, né, azul pequena, né, despontando ali a lembrança das questões relacionadas à saúde do homem? O Grêmio parece que isso seria até uma obrigação, justamente por ser um time que tem a cor azul, né, no seu emblema. Então, poderíamos sim provocar justamente esses times nessa temática para que venham se somar nos esforços que são hoje mundiais em prol de conscientização das questões de saúde masculina, notadamente o câncer de próstata. Despertando dessa forma também os jovens, né? Com certeza, porque nós observamos que as mulheres já desenvolvem atitudes, né, de prevenção, de detecção precoce de doenças desde a sua adolescência. Qual menina já não faz, né, a partir do início da adolescência,
a sua revisão ginecológica, né, para as questões hormonais propriamente, e na sequência disso também no início da vida sexual. Então é tão importante esse hábito, né, de fazer consultas regulares, né, de buscar informações referentes à saúde, e o homem pode sim e deve começar a desenvolver essa atitude desde da sua adolescência. Não digo a infância porque aí já é a atribuição do próprio pediatra, né, junto com as famílias, mas na adolescência sim, por que não, né, já se começar a buscar um atendimento, uma orientação do ponto de vista urológico. A gente tem recebido isso cada vez mais no consultório também, Clóvis, esse público de jovens. Agora então vamos para o evento que saúda, que celebra o Novembro Azul aqui na Clarté Clínica. O Dr. Marcos vai comandar, junto com a Denise e seu grupo especializado, esse evento. Nós vamos mostrar para todos vocês, mas o doutor, dá para dar uma palhinha o que irá acontecer de fato? Vou passar uma pequena cola antes do que a gente vai fazer aqui, Clóvis. Na verdade, nós devemos conversar de uma forma um pouco mais ampla sobre alguns avanços relacionados ao tratamento das doenças da próstata, em especial as 3 principais doenças relacionadas à próstata: a prostatite, que é a inflamação crônica da próstata ou aguda, os quadros de crescimento benigno da próstata, como a hiperplasia prostática benigna, e também, obviamente, a questão do câncer de próstata. Na parte da fisioterapia, devemos discutir algumas técnicas e tecnologias usadas também pela fisioterapia na abordagem terapêutica dessas doenças também. E, da mesma forma, na psicologia, vamos trabalhar um pouco alguns conceitos dentro da psicologia e dentro de todas as ferramentas que a psicologia pode nos auxiliar no enfrentamento dessas questões, no aspecto de potencializar justamente o reforço psicológico desses pacientes no enfrentamento dessas doenças. A Clarté está completando o seu 5º ano, agora nesse ano, qual mês? Nós fechamos agora em maio o 5º ano já de operação da clínica. Isso. Não deixa de ser um motivo também para celebrar uma clínica que eu não vi nascer, mas vi crescer e venho acompanhando orgulhosamente, mostrando para vocês. Celebrar também esse final de 2017 com a Clarté Clínica, com todo esse prestígio, com todo esse conceito que todos conhecem. É verdade, a gente tem conseguido hoje ampliar mais a nossa base de pacientes, com uma campanha também intensa aí agora nesse mês de novembro, em especial com ações relacionadas a outdoors também, a mensagens em rádio também, e obviamente sempre com a tua parceria, Clóvis, que é muito importante, porque o teu canal de divulgação é um canal importante, é um canal que realmente tem uma representatividade dentro do Rio Grande do Sul, e a gente cansa de ouvir pacientes e receber pacientes aqui que vêm: olha, acabei te assistindo uma entrevista tua, doutor, lá no programa do Clóvis, né? Então a gente vê como o teu público, o espectro de pessoas que tu atinge, realmente é um espectro muito grande de pessoas muito qualificadas também, Clóvis. Uma das participações do evento, deixa eu adiantar para vocês, se trata de um próprio paciente ou ex-paciente. Sim, nós vamos ter hoje uma inovação, que é a presença de um dos nossos pacientes que se dispôs, inclusive, ele se ofereceu, na verdade, para conversar um pouco sobre quais foram as primeiras impressões dele no momento que ele teve o diagnóstico, né, da doença. Então, uma pessoa que, de forma muito generosa, se colocou à disposição para colocar e conversar com outros homens sobre como é o enfrentamento real da doença, as etapas que ele passou e como ele agora realmente se sente como uma pessoa muito vitoriosa pelo fato de já ter recuperado muitas das suas condições, quase na mesma situação de previamente, antes de ser acometido da doença, e ainda segue, obviamente, fazendo esse enfrentamento, porque o enfrentamento da doença não cessa com a cirurgia. Ele obrigatoriamente tem que ser acompanhado, e esse acompanhamento é por uns bons anos. Então, a gente soma essa parceria junto. São as revisões, né? São as revisões, exatamente, Clóvis. Esse é o objetivo. Vamos ao evento? Vamos ao evento, então. Sejam bem-vindos. Sintonia Fina, oferecimento Banrisul. Toda a segurança Banrisul em um aplicativo completo. Baixe hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Chegou o Banricompras Vero Pay. Agora, você faz compras nas máquinas Banrisul Vero sem precisar apresentar o cartão Banricompras. Você autoriza no celular, recebe um código e faz suas compras sem juros e sem tarifas. E ainda dá para enviar para terceiros. Baixe o aplicativo Banrisul Digital e comece a usar. Banricompras Vero Pay. Compras na mão sem cartão. Banrisul Digital. Clique e simplifique.
A estação mais quente do ano está chegando e nas lojas Executivo ela vem com o melhor da moda masculina. Venha viver o verão com todo o seu estilo. Confira em uma de nossas lojas hoje mesmo as novidades que preparamos. Lojas Executivo, coleção Primavera-Verão 2018, na Avenida Benjamin Constant, Lindóia Shopping e também no Trem Mall Boutique. Um nome que lembra coisa boa e há muito tempo. Uma tradição de mais de 50 anos. Maquiné, que faz parte do patrimônio público de Capão da Canoa, já está na terceira geração administrativa e também de clientes. Maquiné, comida caseira, arroz, feijão, bifinhos, doces, etc., bem de frente ao Mini Golf de Capão. Toda a segurança Banrisul em um aplicativo completo. Baixe hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Eu quero, antes de tudo, agradecer a presença de cada um de vocês, que são nossos amigos, são nossos vizinhos, muitos acompanham aqui a nossa trajetória já de muitos anos, né? O Terrinha aqui já há 15 anos, o meu amigo Dr. Goulart, que já acompanha 25 anos quase, né, Goulart? Então, são tantas pessoas queridas e realmente é muito importante para nós receber vocês aqui na nossa casa. Então, eu gostaria também, a gente está gravando o nosso programa também para uma audiência que depois vai ser replicada. A nossa abordagem, ela é feita multidisciplinar, daria para dizer, né? Esse paciente, ele chega no meu consultório encaminhado pelo Dr. Marcos, né, na maioria das vezes. Também nós recebemos aqui pacientes de outros cirurgiões, né, pós-operados também. É importante dizer que hoje a fisiopélvica masculina já tem abrangência e alguns já encaminham esses pacientes. Não no pré-operatório como nós fazemos aqui, que é uma bênção para eles, porque esse paciente, quando ele tem o diagnóstico, ele já chega na fisioterapia já ciente da cirurgia, né? Então nós temos um procedimento que chamamos pré-operatório. E ali nós fazemos uma avaliação criteriosa da musculatura envolvida, que é o períneo, né? Para quem não conhece, o músculo do períneo é o músculo envolvido nesta cirurgia, onde ficam os nossos esfíncteres, que nós regulamos o controle da nossa urina e controle de fezes. Então é essa musculatura abordada na fisioterapia pélvica. É assustador, né? Os pacientes chegam ali, muitos, né? Na maioria deles, assustadíssimos, porque nós vamos abordar uma região íntima, né, tão íntima e no público masculino isso é bem complicado. O papel da fisioterapia nas doenças masculinas. Esse é o tema da doutora Ana Luísa Gonçalves de Quadros, fisioterapeuta, uma das palestrantes, uma das presenças importantes nesse evento aqui na Clarté. Tudo bem? Tudo bem, seu Clóvis. Boa tarde. É importante o teu trabalho, porque há pouco eu conversava com o Dr. Marcos, após a cirurgia, vamos colocar assim, uma cirurgia para a extração de um câncer de próstata. Aí vem uma delicada recuperação, é o momento que entra a fisioterapia. Né? Isso, a fisioterapia ela já entra no pré-operatório. Após a avaliação médica, o diagnóstico do câncer... Já no pré-operatório. Já no pré-operatório, o paciente já entra em fisioterapia para preparar a musculatura do períneo, que é a musculatura envolvida nessa cirurgia, né? E as sequelas a incontinência urinária e disfunção erétil também já são abordadas. Tudo é conversado e no pós-operatório já se inicia o tratamento. E esse tratamento, eu acredito que dependa muito do paciente, essa recuperação, por exemplo, da incontinência urinária, da disfunção erétil,
pode haver uma recuperação de 100%? Pode sim, conforme o caso e a dedicação e a disciplina do paciente, muitos pacientes ficam continentes rapidamente e no futuro recuperam a função erétil. E tem relação com a idade diretamente? Tem relação com a idade diretamente. Alguns casos, claro, nós avaliamos antes, tem mais dificuldade, terão que evoluir por uma prótese peniana, mas muitos casos são bem favoráveis para a fisioterapia erétil. A prótese seria o último caso, né? Seria. Primeiramente, nós temos os protocolos da fisioterapia para disfunção erétil, com acompanhamento do Dr. Marcos, associando a medicação e a aparelhagem. Nós estamos falando aqui em câncer de próstata, mas isso é válido também para cirurgias feitas em mulheres, não? Com certeza, a fisioterapia pélvica feminina também, muito em voga e divulgada. Agora, no Outubro Rosa, nós divulgamos bastante também a importância da prevenção da incontinência urinária na mulher e das disfunções sexuais que muitas mulheres sofrem, mas que não é dito, que nem sempre elas comentam com a sua ginecologista, né? Tem muito a ver com gestação também, né? Também a musculatura do períneo enfraquece após várias gestações e conforme o caso e a idade e a disciplina da paciente, pacientes obesas têm mais tendência também a terem perda de urina. Queria agradecer a participação especial aqui da doutora Ana Luísa Gonçalves de Quadros, fisioterapeuta da Clarté Clínica. Obrigado, Ana. Obrigada. Então, nesse processo de vinculação é extremamente importante, porque a gente está falando de intimidade, né? E às vezes são pessoas com mais idade, que não falam mais tanto em sexualidade, né? Mas isso é um assunto que vem à tona, por isso que a gente faz essa avaliação pré-cirúrgica, para ter um entendimento de como era a sua vida antes, né, da cirurgia, antes dele saber que estava com alguma doença. Então é importante saber como é que era essa realidade pretérita, para poder encaminhar e entender até onde ele consegue ir. Porque não é eu forçando, não, mas tu tens que, né, ter uma relação sexual, tu tem que, né? Não, eu tenho que entender até onde esse paciente é capaz de ir. A psicóloga Letícia Daúde Souza é uma das palestrantes também desse evento aqui da Clarté Clínica. Ela é psicóloga. E a psicologia caminha junto com a urologia e com a fisioterapia na recuperação total do paciente. É mais ou menos isso, não, Letícia? Exato. A psicologia ela faz parte desse processo do paciente, né? O paciente vem para uma avaliação com o Dr. Marcos e automaticamente ele faz uma avaliação comigo e depois ele faz uma avaliação com a fisioterapia. Então, na parte da psicologia, a gente procura acolher esse paciente, orientar de todo o processo que ele vai passar durante o tratamento, né, propriamente dito, com o médico. É pré-operatório isso, então. Pré-operatório. E depois, né, quando é caso de cirurgia, depois ele segue fazendo acompanhamento também pós-operatório, né, e agregando também o acompanhamento da família. Aquele momento em que vem um resultado e o resultado é positivo. Esse é o momento que destrói o paciente, destrói a família. Realmente tem que ter uma assessoria forte de psicologia por perto, né? Exato. O impacto do diagnóstico, né, de um câncer ou de uma outra doença impactante, né, vamos dizer assim, uma notícia que causa uma crise, né, que desestrutura tanto a identidade do paciente quanto o sistema familiar. Então, esse acompanhamento, o familiar sabendo que o seu ente querido vai estar bem acolhido, orientado, protegido, né, dentro de tudo que ele vai passar. Confortado, né, e assim... principalmente entendendo, né? Esse paciente vai ter acesso ao conhecimento, vai entender que tudo que ele vai vivenciar, medos, fragilidades, dúvidas, faz parte do processo, né? E fazendo parte do processo, e ele entendendo que isso existe, ele lida melhor, ele não lida com surpresas. Então, né, dentro desse processo todo tem o seu protocolo de atendimento, tem o acolhimento, e ele vai entendendo, né, de uma forma tranquila tudo que ele vai passar e, com a graça de Deus e com toda a tecnologia que a gente tem disponível, a cura, né, na maioria dos casos. Não sendo assim, pode ser o caminho curto para uma depressão. Pode, né,
alguns sinais de ansiedade, de depressão. Às vezes o paciente já tem uma outra comorbidade, né? Ele já vem com histórico de depressão, uma bipolaridade, algum outro tipo de patologia que às vezes pode se agravar, né, com o impacto do diagnóstico. Não falamos da importância da mulher em tudo isso, quando, por exemplo, chegou a hora do homem fazer um exame e ele chegar até o consultório, vir ao consultório, não, eu não vou, isso não é para mim, não tenho nada, isso não vai acontecer nada, e não indo, acontece. É um assunto também que envolve um pouco de psicologia. Aí, no caso, principalmente da esposa, da noiva, da namorada, da amiga, da parceira e até da irmã, não é mesmo? Exato. Ainda existe, né, esse estereótipo que a mulher ainda procura muito mais o acesso à saúde, né, o acesso médico, a informação, né, a respeito do seu corpo. O homem já está mais esclarecido em relação a isso, né? Até a questão do Novembro Azul, todo esse projeto, né, vem enfatizar a relevância do cuidado com o homem, né? Porque muitas vezes o homem, até se duvidar, ele pede que a mulher vá no lugar dele na consulta, né? Mostre os exames e veja como é que tá, e depois dê o resultado para ele em casa, né? Claro que nas patologias das doenças masculinas isso não é possível, né? Então, é importante que, mesmo ela vindo junto, esse paciente saiba, né, que ele está sendo acolhido pela sua família, seja pela esposa, pelos filhos, e que ele vai ser bem encaminhado. Te parabenizo por esse trabalho. Obrigada, estou à disposição. Contei, Marqueto, tu não quer ir trabalhar conosco lá? Lá, tipo, eu estou começando e vou. E aí, meio que nos desencontramos e depois nos reencontramos de novo na Câmara. Eu fui eleito naquele ano, primeira vez, vereador, onde tem meu amigo querido, meu colega ali. E então o Marcos foi e abriu uma porta, que eram os homens que se sentiam abandonados, que se sentiam com medo, tem medo de gastar dinheiro, medo de morrer, medo de impotência na hora da relação, isso ser atendida por esse menino. E eu continuei acompanhando, e as citações dos pacientes eram dela, porque tem uma coisa, é necessário de carinho, e isso não me provem o contrário, porque se forem me dizer, não vão me provar. É necessário tu saber muito a profissão, se conhecer cientificamente, mas carinho. E te reunir de pessoas que são carinhosas com seus pacientes. Eu sou paciente da clínica e posso dizer isso. Né? Antes que comece o coquetel de encerramento aqui do evento da Clarté Clínica, eu converso com o Dr. Humberto Goulart, vereador Dr. Goulart, que é uma das presenças marcantes e importantes, até porque o amigo é médico também. Né? Também. Trabalhava com câncer da mulher, câncer de mama, câncer de útero, de ovário e de colo, parecido com o trabalho de câncer de próstata que faz o Marqueto, né? Então eu sei valorizar muito bem o atendimento que esse médico dá, porque além da ciência, da técnica muito perfeita que ele tem, que ele desenvolveu, tem carinho. Bota a mão nas pessoas. Agora os médicos pedem tanta ecografia, tanta tomografia e pouco carinho para as pessoas, né? E quando a minha próstata cresceu e eu precisei operar, procurei um médico carinhoso. Um médico que fosse bom cientista, mas que fosse carinhoso. E o Dr. Marcos já era meu amigo querido, trabalhamos junto em Cachoeirinha, né? Então me facilitou muito a cirurgia. Não era câncer, era hipertrofia de próstata. Hiperplasia benigna. Benigna. Então, me ajudou muito o carinho que ele me apresentou por causa das pequeninas complicações que acontecem depois e que eles resolveram. Isso é importante, o médico tem que conversar com o paciente. Tem que, assim como o paciente tem que abrir o coração com o médico, a recíproca é verdadeira. O médico também tem que recebê-lo bem. Né? Precisa. E agora, tu vê, agora que eu me desenvolveu, logo depois da próxima, me apareceu doença de Parkinson, né, que fez com que eu não pudesse mais operar. Hoje em dia, eu continuo atendendo, mas cirurgia não posso mais fazer. E o carinho que o meu neurologista me desempenha, ele, durante o tratamento da próstata, me mostraram que o caminho estava certo, que eu sempre, desde que me formei, segui, que é ouvir o paciente, ouvir mais um pouquinho e botar a mão no paciente. Com humildade, né? Com humildade. É verdade, isso gera uma autoconfiança recíproca, principalmente do paciente, que às vezes está tão fragilizado ao ter o resultado de um diagnóstico positivo, coisa parecida. Verdade. É muito difícil. Né? Verdade. E a vida política? A vida política, fiz meu quinto mandato. Quinto mandato. Popular. Não é para qualquer um. Lá se vão 20 anos, né?
E como eu ainda tenho muito envolvimento político, na próxima eu não vou mais concorrer, porque a doença também me dificulta um pouco, né? E aí vai concorrer a pessoa que esteve junto comigo desde o início, que é minha mulher, que é verdadeiramente política, né? Então, ela, quando terminar esse mandato, concorre a minha mulher para seguir esse caminho que nós temos. A tradição da família. Tradição da família, principalmente carinho para a saúde. Prazer em vê-lo e parabéns por tudo que o amigo fez até agora em prol da política, em prol dos porto-alegrenses também. Muito obrigado. Em prol dos pacientes também. Muito agradecido. Fazia tempo que eu não te via, também te acompanho bastante. Prazer imenso em te ver hoje. Obrigado. Tá bom. Sintonia Fina.